Meus irmãos, abram comigo sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Vamos estar meditando um pouquinho na palavra do Senhor. Confesso aos irmãos que essa palavra Deus tem colocado no meu coração e eu ainda não preguei ela em lugar nenhum. Faz mais de um ano que eu venho pensando, estudando, algo realmente que fala muito ao meu coração. E quando eu recebi o convite do William, eu tentei fugir para uma que eu já tenha mais, já tenha pregado, tenha habilidade, mas o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E eu creio que o Senhor irá falar conosco nessa noite, amém? Eu sei que o meu português é um pouco diferente do gaúcho ali, mas eu vou tentar falar bem devagar para os irmãos entenderem. Os irmãos me compreendem bem? Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Lucas, no capítulo 24, vamos estar lendo apenas do versículo 25 ao 27, que diz assim: Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que lhes constava a respeito dele em todas as Escrituras. Senhor Deus e Pai, em Tua presença, Senhor, nós Te louvamos, Te exaltamos por tudo que Tu és. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Diante da Tua palavra que agora foi lida, Senhor, fala aos nossos corações. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, trabalhe em cada coração, nos faça entender, Senhor, para que essa palavra venha ter vida em nós. Fica conosco, precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, texto que nós lemos, texto do Evangelho de Lucas. Lucas, ele é o evangelista, conhecido como o médico amado. Ele, quando eu estudava essa palavra, eu pude perceber que Lucas, ele é um historiador, ele é alguém muito dedicado naquilo que ele está escrevendo. Lá no começo do Evangelho, ele mesmo fala que tudo que ele pesquisou foi muito detalhado. Ele teve muita preocupação em ouvir dos apóstolos. Esse Lucas, ele aprendeu muito com o apóstolo Paulo e com os demais também. E ele foi muito detalhista em narrar os relatos daquilo que aconteceu com Jesus. E Lucas, ele direciona o seu evangelho a Teófilo. Muitos acreditam que esse homem era alguém importante, era alguém que até mesmo era do palácio do imperador, do palácio de César, lá em Roma. Então a intenção de Lucas ao escrever esse evangelho, ao relatar os acontecimentos do ministério de Jesus, sua morte e ressurreição, era fazer com que o evangelho de Cristo chegasse até Teófilo e através dele também até nós, como chegou hoje pela misericórdia do Senhor. E Lucas, eu pude perceber que dos escritores sagrados, ele é o único gentil. Ele é o único escritor que não é judeu. E isso mostra a importância que o Senhor deu a esse evangelista, confiando a ele a revelação do Evangelho. Lucas também escreveu Atos dos Apóstolos. E a intenção de Lucas ao escrever esse Evangelho é demonstrar que Jesus Cristo era o homem, era o Filho do homem, a humanidade de Cristo. Ele dá uma ênfase total nos ensinos de Jesus pelas parábolas. Ele mostra os seus milagres, ele mostra que Jesus Cristo é um homem que habitou no meio de nós. E nesse capítulo ao qual nós lemos, onde eu vou passar aqui para os irmãos, no capítulo 24, fala sobre a ressurreição de Jesus. Lá no início do capítulo, vai dizer que no domingo de manhã, aquelas mulheres foram até o sepulcro e não encontraram Jesus e voltaram assustadas e viram apenas aquele anjo que falou com elas. E no texto que nós lemos, eu não quis ler todo o texto para não ficar cansativo, mas eu vou aqui narrar para os irmãos. Esse texto fala de 2 discípulos no caminho de Emaús.
A Bíblia fala nesse texto que 2 discípulos, não da escola apostólica não, talvez um dos 70, um dos discípulos de Jesus, 2 desses discípulos, ele sai de Jerusalém e vai a caminho de Emaús, bem no domingo, bem no dia em que o Senhor havia falado que haveria de ressuscitar. E diz a palavra do Senhor que eles estão indo a esse caminho, voltando para a sua aldeia, para a sua casa. E de repente Jesus, o próprio Jesus, o ressurreto, ele se aproxima deles e começa a caminhar com eles. E a Bíblia fala que Jesus não permite que eles o reconheçam. E eles começam a conversar e Jesus pergunta para eles: o que está acontecendo? Por que vocês estão assim, com semblante tão triste? E a conversa vai desenrolando e eles começam a perguntar: mas você não sabe o que aconteceu nesse final de semana? Você é o único viajante que não sabe das últimas notícias? E eles começam a falar o que aconteceu com Jesus. Aquele homem havia sido morto, entregue. E Jesus, sem deixar que eles percebam que era ele, Jesus ele começa a ouvir aqueles homens, começa a caminhar com eles. E eles falam que Jesus era um profeta, um grande homem diante de Deus, que havia morrido, que eles achavam que era ele, que havia de trazer a redenção a Israel. E Jesus vira para eles e ele fala essas palavras que eu li aqui no versículo 25. Jesus, sem deixar ser percebido, Jesus vira para ele e fala assim: mas como vocês demoram para entender? Como vocês demoram para crer e entender tudo aquilo que foi escrito a respeito do Messias? E eles vão caminhando, e eles chegam até a aldeia, e quando eles entram naquela aldeia, Jesus faz como quem vai indo embora, e eles falam assim: não, fica conosco, já é tarde, durma, entra, amanhã de manhã você segue a sua viagem. E Jesus aceita o convite, Jesus entra na casa deles, e quando Jesus está à mesa com eles, Jesus parte o pão da graça. E quando eles veem Jesus dando graças e partindo o pão, eles reconhecem que é Jesus. E Jesus desaparece daquele local. E eles glorificam a Deus e eles olham para o outro e falam assim: será que não ardia em nosso peito quando Ele nos falava a palavra? E diz a palavra de Deus que no mesmo momento eles voltaram para Jerusalém e falaram com os outros discípulos tudo o que havia acontecido. E eles foram maravilhados por essa experiência. Dentro desse texto, a qual nós acabamos de expor, eu quero tirar alguns ensinamentos para mim e para a tua vida. O primeiro ensinamento que eu quero tirar aqui é o perigo de não conhecer a Jesus. O versículo 19, se você deixar a sua Bíblia aberta, eles estão explicando para Jesus o que tinha acontecido, e olha o que eles falam ali. Ele era um profeta poderoso em palavras diante de Deus e de todo o povo. Jesus, escutando daqueles discípulos a história do que havia acontecido, Jesus escuta aquele discípulo falar a respeito de Jesus, dizendo que ele era um profeta. Isso já tinha acontecido anteriormente. Lucas registra isso no capítulo 9, quando Jesus está em particular com os seus discípulos, e ele pergunta assim: o que o povo está dizendo que é o Filho do Homem? O que estão dizendo de mim? Quem estão dizendo que eu sou? Aí os discípulos de Jesus falam assim: olha Jesus, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, e outros dizem que tu és um profeta, um dos profetas. E Jesus Cristo vira para os seus discípulos e pergunta assim: e vocês? Quem que dizem que eu sou? E a Bíblia vai dizer que o apóstolo Pedro, ele, com aquela revelação do Espírito Santo em sua vida, ele vira para Jesus e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Você sabia que há um perigo em nossas vidas de nós vivermos uma vida religiosa, uma vida cristã, uma vida de tantos afazeres envolvendo na obra de Deus, mas sem nós conhecermos quem é Jesus?
Eu posso perguntar para mim e para você agora: quem é Jesus para você? Aleluia. Nesse final de semana eu dava aula para as crianças ali no Joade, e eu falava a respeito de Jesus, e eu perguntei assim para eles, eu queria que eles respondessem que ninguém tinha visto a Jesus, ninguém tinha visto a Deus, porque essa é a resposta certa. Se eu perguntasse quem já viu Jesus aqui, todos vão dizer que ninguém viu, porque realmente nós não vimos. Mas teve algumas crianças que levantaram a mão e falaram assim: eu já vi Deus, eu já vi Jesus. E é tão bonito a inocência da criança em responder tão espontâneo. Só que eles estavam se referindo aos quadros que eles viram, ou ao personagem do filme que eles viram, né? Mas aí eu pude explicar para eles que não, que aquilo ali é apenas uma imagem. Nosso Deus, Ele é Espírito. O Jesus homem que veio a esse mundo, Ele ressuscitou e voltou para o céu. Um dia nós o veremos, mas hoje, por enquanto, nós ainda não vemos. Aleluia. E eu pude falar para aquela criança ali, né, que hoje nós não vemos esse Jesus. É tão difícil. Já para pensar como é a nossa fé, né? É uma fé num Deus a qual nós não vemos, ao Deus invisível, ao Deus que prometeu estar conosco todos os dias. A gente está, nós sentimos a sua presença, nós somos alvo da sua graça. Aleluia. Para o judeu, Jesus, ele foi apenas um revolucionário que fez baderna na sua época, que tentou uma revolução. Para os adventistas, ele é apenas, ele é chamado de o Arcanjo Miguel. Para os espíritas, ele é um ser evoluído, alguém muito bom que veio a esse mundo e fez boas obras e evoluiu. Para os testemunhos de Jeová, ele é um ser que foi criado. Para os budistas, ele é um ser iluminado. Para o Islã, ele é um profeta. Mas para mim e para você precisa entender isso. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Aleluia. Ele é o nosso Deus eterno. Aleluia. Ele é o único caminho que nos leva à salvação e a Deus. Ele é a própria salvação. Aleluia. E aqueles homens, aqueles discípulos, já parou para pensar? Eles eram discípulos de Jesus. Diferente de nós que não vimos com esse olho, eles viram a Jesus, caminharam. E quando Jesus perguntou o que aconteceu, ele falou: olha, morreu aquele que nós esperávamos que era um profeta, aquele que iria trazer a redenção. Nós precisamos ter esse cuidado de não vivermos uma vida sem saber a quem nós estamos seguindo. Aleluia. O apóstolo Paulo fala assim: ó, eu sei quem eu tenho crido. Aleluia. O segundo ensinamento que eu quero trazer nessa noite está lá no versículo 21 desse contexto, que nos fala de uma expectativa errada. No versículo 21 diz assim: e nós esperávamos que ele era o que ia trazer a redenção a Israel. A única expectativa que aqueles judeus tinham em Jesus é que eles o libertassem daquele império romano, que eles trouxessem a redenção a Israel. E essa era a expectativa deles. Eles seguiam a Jesus com essa expectativa. Lá em João capítulo 6, Jesus ele fala assim, ó: é verdade que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque querem os pães, porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus vira para aquela multidão que o seguia e fala assim: olha, vocês não estão me seguindo por causa dos sinais que demonstram que eu sou o Filho de Deus, os sinais que provam que eu sou o enviado de Deus, mas vocês estão me seguindo porque comeram do pão que eu multipliquei e saciaram a sua sede. Vocês estão atrás de mim com interesses particulares. Aleluia. E nós corremos esse risco de estarmos aqui, de estarmos atrás apenas dos benefícios de uma vida cristã. Aleluia.
com a expectativa errada em Jesus. Aleluia. Sabe qual deve ser a minha, a sua expectativa nessa noite? É triste ver que pessoas se aproximam do Evangelho, gostam do Evangelho, apenas por aquilo que eles querem buscar, dos seus bens materiais, da sua cura física. Aleluia. Esse dia eu falei numa aula ali na escola bíblica, e eu repito aqui hoje. Se a nossa expectativa em Deus não for aqui nós somos pecadores, aqui nós somos meros homens e mulheres que estavam longe de Deus, que precisam do arrependimento e que Ele é a única forma de nos salvar, de nos perdoar. Aleluia. Nós corremos um sério risco de qualquer motivo nós nos afastarmos da verdade, nós nos afastarmos da presença. Porque quando eu estou esperando Jesus apenas a bênção, quando a bênção não vem ou a bênção não acaba, as minhas expectativas vão embora junto com a bênção, junto com aquilo que eu estou esperando. Aleluia. Mas quando você reconhece, aleluia, quando você entra no Evangelho pelo caminho certo, sabe qual é o caminho certo? O caminho certo é o do arrependimento, é o de reconhecer quem você é de reconhecer que você, aleluia, é um pecador que precisa, aleluia, do perdão de Cristo, do sangue de Cristo, aleluia, que nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Essa deve ser a nossa expectativa para com Deus. Aqueles homens seguiam a Jesus, e muitos dos seus discípulos estavam apenas com a expectativa de um Jesus que iria reinar em Israel, que iria libertar eles do Império Romano. Mas não. O próprio Jesus falou assim: o Filho do Homem veio salvar, veio buscar e resgatar aqueles que estavam perdidos. Aleluia. Essa deve ser a nossa expectativa em Jesus. Quando você reconhece, aleluia, a graça que te alcançou, quando nós reconhecemos o amor, aleluia, que nós não merecemos, mas que nós recebemos, aleluia, do Espírito Santo, aleluia, não importa o que está acontecendo para a direita ou para a esquerda, você permanece firme nessa expectativa. A nossa expectativa é que Ele nos salvou. Aleluia. É por isso que Jesus fala assim: olha, vai ter aflições. Você vai passar por coisas nessa vida, vai ter aflições, vai ter momentos difíceis, vai ter doenças, vai ter falta de bens materiais, sim, vai ter, mas tem de bom ânimo, aleluia. Coloque a sua expectativa, aleluia, no mais precioso que Jesus Cristo te deu, que é a tua salvação, que é a oportunidade de você vir aqui, aleluia, neste lugar, fechar os teus olhos, levantar as tuas mãos, orar com Deus que está te escutando e está contigo nessa noite, aleluia, que te dá uma vida eterna. Essa é a nossa expectativa. E nós corremos um sério risco de não colocarmos a expectativa certa nesse Deus. Aleluia. É por isso que o salmista fala assim, ó: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia. Sabe o que é isso? O salmista está reconhecendo, não, Jesus, Ele é o meu pastor, nada tenho falta, não me importa mais nada na minha direita e na minha esquerda, o Senhor é o meu pastor. Aleluia. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Outra coisa que nós podemos entender nesse texto é a demora que aqueles discípulos tiveram em entender as Sagradas Escrituras. Meus irmãos, Jesus, no versículo 25, que nós lemos, Jesus vira para eles e fala assim: como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo que os profetas falaram. Isso é uma crítica. O texto que nós lemos nos relata que eles foram impedidos de reconhecer quem era Jesus, de uma forma que nós não sabemos como, mas eles foram impedidos. Jesus se apresentou com o corpo glorificado diante deles, ressurreto, tá? E eles não conseguiram entender que aquele era Jesus. Certamente Jesus não permitiu. Mas em momento nenhum a Bíblia fala que eles eram impedidos de entender aquilo que já tinha sido falado a respeito de Jesus nos antigos.
aquilo que estava escrito, aleluia, nas Sagradas Escrituras. E nós corremos esse risco também, de termos em nossas mãos, termos em nossas igrejas, William, momentos como você vai fazer aqui de seminário, de estudo bíblico. Eu sempre acompanho essa igreja, né? Eu sempre tenho visto o William trazer estudos aqui, né, nas quarta-feiras. Eu até me preparei para vir, só que eu não consegui nessa quarta. Eu vi você postou, ele faltava 20 minutos para começar. Então nós corremos o risco de, mesmo tendo a palavra do Senhor, a revelação especial diante de nós, ao nosso alcance, nós corremos o risco de continuarmos a não entender aquilo que o Senhor tem para nós através da sua palavra. Por descuido, por falta de interesse, por falta de responsabilidade, por falta de entender, aleluia, que a revelação especial é algo que o Senhor quer se revelar a nós através da sua palavra. Aleluia. E Jesus critica eles: como vocês custam a entender, como vocês custam a compreender. E é interessante que a Bíblia fala que o caminho de Jerusalém até Emaús tem uma distância, 60 estádios, alguma tradição vai estar. A minha NVI vai dizer já o cálculo certo, 11 quilômetros. E num percurso de 11 quilômetros, se nós fizermos um cálculo, a taça aqui é bom de corrida e caminhada, uma caminhada mais ou menos, né, você faz 5 km, 4 a 5 km por hora, uma caminhada. A taça faz mais rápido, mas a gente que é normal faz em 5 km, a cada 5 km 1 hora. Então foi uma caminhada mais ou menos de 2 horas e meia, 3 horas, de Jerusalém até Emaús. E eu queria estar naquela caminhada junto ali, porque foi 2 horas de ensino de Jesus. 2 horas Jesus foi conversando com aqueles homens. E a Bíblia vai dizer que durante todo esse percurso Jesus foi explicando para eles o que estava escrito no Antigo Testamento, o que já estava escrito na Sagrada Escritura que deveria acontecer com o Messias, como que seria o Messias. E a Bíblia fala assim, que no versículo 27, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele nas Sagradas Escrituras. Foi uma caminhada maravilhosa. Foi uma caminhada que eles estavam ali ouvindo Jesus mostrando. Você sabia que o tema central da Bíblia é Jesus? O tema central da Bíblia é a salvação ofertada por Deus ao homem. Há um plano de salvação, há um plano de resgate por mim e por você. E nós só conhecemos esse plano hoje porque nós temos a palavra de Deus, a revelação especial. Porque o Espírito Santo confirma isso no nosso coração, nos fazendo crer, abrindo nossos olhos espirituais para crermos. Aleluia. E eles fizeram essa caminhada, William, de 3 horas aproximadamente, ouvindo Jesus falar. E antes de eu falar aqui um pouco do que Jesus falou, eu quero que você entenda que salvação não vem da inteligência humana. Talvez alguém possa me ouvir falar aqui e achar que eu estou falando que pela própria inteligência humana de compreender a Bíblia, de entender a Bíblia, de pesquisar a Bíblia, alguém possa chegar à salvação. Nós sabemos que não é assim. Se você está aqui nessa noite, pode ter certeza que foi o Espírito Santo que já falou no teu coração, te trouxe até aqui e abriu a porta do teu coração para ouvir a palavra de Deus, que é a única capaz de gerar a fé em nós e nos levar à salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Eu não estou falando que você tem que ser, que é através da nossa inteligência que nós somos salvos. Não. Mas, para nós conhecermos a palavra de Deus, nós precisamos nos esforçar. O plano de salvação, eu até vi um pastor falando isso há pouco tempo, nós até conseguimos enxergar de uma forma fácil, né, nas Sagradas Escrituras. Mas tem coisas na Bíblia que precisam de um pouco mais de dedicação, que precisa de um pouco mais de empenho, que precisa que nós paramos um pouquinho do nosso
nosso dia, como vocês fizeram hoje aqui para ouvir a palavra, como iremos fazer amanhã para ouvir o seminário e aprendermos mais do Senhor. Sabe o que nós vamos fazer em toda a eternidade com o Senhor? Aleluia. Nós vamos estar lá conhecendo Ele, conhecendo o Senhor, porque Ele é infinito. Aleluia. E nós não vamos nos cansar de conhecer, aleluia, o nosso Deus. E nessa caminhada que eles estavam ali, eles falaram de muitas coisas. Uma coisa que antes de passar para esse próximo ponto, a regeneração, que é o novo nascimento. Nós nascemos de novo quando nos encontramos com a palavra de Deus, quando somos salvos pelo Senhor. Nós nascemos de novo, como um bebê. Mas esse bebê precisa crescer. E como que nós crescemos? É através da palavra de Deus. É se alimentando da palavra de Deus. Aleluia. É por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 4, 13, 14, que nós precisamos chegar a uma maturidade. Parar de ser como crianças, que é levado por qualquer ensino falso, qualquer vento de doutrina. Aleluia. Mas nós precisamos ter essa preocupação de hoje saber mais do que nós sabíamos ontem. Não podemos viver uma vida inteira. Pessoas que vivem 50 anos no Evangelho e que não sabem da razão da sua fé. Aleluia. Eu não sei porque o Senhor trouxe essa palavra hoje. Ele fala comigo. Ele tem me levado a buscar conhecê-lo mais e mais e mais. E eu sei que o Senhor quer fazer isso aqui nessa igreja com você também. Aleluia. Ele está te chamando a uma intimidade. Porque conhecer aquele a quem você tem como que está sempre contigo é relacionamento, é intimidade. Ele te chama para esse relacionamento com Ele. Saiba com quem você anda. Aleluia. E a palavra de Deus diz quem Ele é. Diz que Ele é o Senhor. Aleluia. E William, quando Jesus começou a falar, quem sabe, Ele chegou para aqueles discípulos, mesmo sem eles saber que era Jesus que estava falando, mas quem sabe Ele chegou para eles e falou assim: olha, vocês não sabem o que Moisés escreveu lá em Gênesis 3, que da semente da mulher nasceria um, que esmagaria a cabeça da serpente. Aleluia. Será que vocês não sabem o que está escrito lá em Gênesis 22, quando aquele carneiro substituiu Isaac? Aquele carneiro representava Jesus, que morreu em nosso lugar. Aleluia. Será que vocês não perceberam lá em Êxodo 12 que aquele cordeiro pascual, aquele cordeiro que foi sacrificado, que libertou aquelas famílias da morte dos seus primogênitos? Será que vocês não perceberam que aquele ali é Jesus? Era o Messias enviado, que seria enviado por vocês? Aleluia. Será que vocês não perceberam que aquele sacrifício que era feito para perdão de pecado, aquele sangue, será que vocês não perceberam que estava falando do sangue de Cristo que seria vertido por nós na cruz do Calvário? Será que vocês não olharam lá em Números, quando Moisés levantou aquela serpente no deserto, e todos aqueles que olhassem para aquela serpente ficavam curados daquela maldição, daquela serpente, daquela picada que eles levaram? E aquilo ele falava de que forma Jesus seria morto, levantado no madeiro, e todos aqueles que olharem e acreditarem na cruz do Calvário, aleluia, ali encontraria salvação e cura e antídoto para o seu pecado. Aleluia. Eu queria estar, William, naquela caminhada de Jesus, falou muita coisa. Aleluia. Será que vocês não ouviram que o profeta disse que ele nasceria da virgem? Que a virgem conceberia e daria a luz, e vocês o chamariam de Emanuel, que é Deus conosco. Aleluia. Será que vocês não viram quando Isaías disse que um menino nasceu, um filho se nos deu? Aleluia. E o governo estava sobre os seus ombros.
Aleluia. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia. Será que vocês não viram quando Zacarias disse que o rei justo, vitorioso, humilde, entraria em Jerusalém montado sobre um jumentinho? Fique de pé nessa noite, vamos caminhar para o final. Aleluia. Será que vocês não viram quando Isaías disse que ele iria com silêncio? Aleluia. Ele iria silencioso para aqueles que iriam acusar, perante os seus acusadores, perante aqueles que iriam julgá-lo. Será que vocês não viram quando o salmista Davi, ele fala assim que ele teria as suas mãos perfuradas, os seus pés perfurados? Aleluia. Será que vocês não viram o sofrimento que o Messias haveria de passar? Isaías 53, que disse que ele foi moído pelas nossas transgressões, que o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Será que vocês não prestaram atenção em nada do que foi dito nos antigos? Aleluia. Será que vocês não viram quando Davi disse sobre a ressurreição, quando ele fala assim: não permitirás que o teu santo sofra decomposição? Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Ei, quero te dizer uma coisa. Tudo isso que eu falei aqui estava escrito na palavra de Deus, lá no Antigo Testamento. Tudo isso era escatológico, ou seja, eram ensinos futuros, eram coisas que iriam acontecer. É a escatologia do Antigo Testamento, que muita dela já se cumpriu, e todas essas que eu falei se cumpriram em Jesus, naquele momento que ele estava aqui na terra. E aqueles homens, tendo isso em suas mãos, tendo esses ensinamentos desde pequeno, não deram atenção, fizeram pouco caso, não entenderam o que tinha acontecido com Jesus. Aleluia. Eu quero te dizer que nós temos promessas para nós também aqui hoje. Nós temos promessas, profecias, e agora nós aguardamos o seu cumprimento. Não seja como esses homens que não deram atenção, não deram importância. Aleluia, demoraram a entender. Aleluia. E você guarda no teu coração que há uma promessa de que Jesus vai vir te buscar. Há uma promessa de que Jesus estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Isso se cumpre hoje na pessoa bendita do Espírito Santo, que está aqui conosco nessa noite. Aleluia. Esse Jesus que se aproximou daqueles homens, que ensinou a eles, aleluia, que partiu o pão, a qual eles falaram que aquelas palavras ardiam em seu coração. Eu sei que nessa noite as palavras de Jesus também estão ardendo no seu coração. E a minha oração nessa noite, por mim e por você, é que nós não venhamos a viver uma vida sem conhecer quem realmente é Jesus. Não venhamos a viver uma vida sem colocar a expectativa certa no nosso Deus. Ei, para de buscar somente bens materiais. Busca o Senhor, louva o teu Deus. Aleluia. O nosso culto aqui, sabe para que é? É um local de adoração, aquele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Mas irmão Eliseu está falando que não tem bênção. Tem bênção sim, ele tem prazer em abençoar o seu povo. Ele tem prazer mais do que nós queremos. Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem cura para você. Ele tem prosperidade sim. Aleluia. Mas eu não coloco a minha expectativa nisso. Lembra lá, ainda que a figueira não floresça, aleluia, ainda que não haja seu fruto na videira, toda a vida eu delegarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Essa é a nossa expectativa num Deus que nos salva, um Deus
que outrora éramos afastados dele, estávamos longe dele, e ele, pelo seu amor, através do seu Filho, nos resgatou para ele. Aleluia. Aí Romanos 5 vai dizer assim: hoje nós temos paz com Deus. Aleluia. Você tem paz com Deus através do sangue de Cristo, pela graça. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Meus amados, feche teus olhos nessa noite. Eu quero convidar, se alguém quer vir aqui à frente e receber a oração, você que entendeu essa palavra, que precisa tomar uma posição diante do Senhor, assim como eu, aleluia, eu tomei essa decisão e falei: Senhor, eu preciso te conhecer mais, eu preciso colocar minha expectativa correta em Ti, Senhor, saber que apesar de qualquer coisa nesse mundo, Senhor, Tu, Senhor, é suficiente para mim. Não importa nada, Senhor, nesse mundo, eu só quero o Senhor, eu só quero a Tua presença, eu só quero a Tua palavra. Aleluia. Eu quero orar por você nessa noite. Senhor Deus,